Nas últimas semanas, quando me perguntam como é que estou, tenho praticamente dito a toda a gente a mesma coisa. Estou em descompressão. E, paradoxalmente, neste período de alguma descompressão, foi o período em que fechei os maiores clientes e também todo o conteúdo que temos estado a produzir teve o maior alcance. E por isso este é algo paradoxal e achei que era um tema interessante para falar hoje, sobretudo porque nos estamos a preparar para entrar num período de férias. Não é? Por isso é que também decidi optar por este cenário hoje, mais descontraído, ao ar livre, aproveitar o bom tempo para fazer esta partilha contigo. Como eu dizia, tenho estado em descompressão. O que é que isso quer dizer? Já te vou explicar. Antes disso, só relembrar-te. Gostava muito que subscrevesse o meu canal. Este é o sítio onde vou partilhando não só as ferramentas práticas que aprendi e que ensino na Burn Bright, como também é o canal onde eu pretendo entrar em contacto contigo. No fundo, ter a oportunidade de partilhar aquilo que estou a criar, mas acima de tudo de receber o teu feedback e perceber quais são os temas que te interessam e que te podem acrescentar valor nesta tua jornada. E por isso, se tens estado a gostar dos conteúdos que estou a partilhar, subscreve o meu canal de YouTube para receberes todos os alertas sempre que publicamos um vídeo e fazemos-lo semanalmente. Por isso deixa-me voltar àquilo que eu estava a falar. Estou num período de descompressão. E essa descompressão foi propositada, que fique claro. E por descompressão vamos aqui desmistificar. Não estou parado, nem de perto, nem de longe. Mas a verdade é que o meu período de transição foi praticamente inexistente. Saí da KW e na semana praticamente a seguir, porque vi uma oportunidade no mercado que queria aproveitar imediatamente, comecei a desenhar aquilo que ia ser a Burn Bright. Não só a desenhar a proposta de valor da Burn Bright, como a garantir que começávamos a aplicá-la o mais rapidamente possível. Porque para mim era importante testar no mercado com clientes se aquilo que apenas vivia na minha cabeça efetivamente ia ter procura e se essa procura ia ficar satisfeita com o valor que eu procurava acrescentar. E por isso o início foram uns meses super intensos de construção de proposta de valor, angariação de primeiros clientes, construção de toda a estratégia de conteúdos e por isso foram semanas seguidas com muitas horas passadas, muitas vezes sozinho, à frente do computador, a trabalhar nisto tudo. E por isso a descompressão vem de um maior relaxamento, se que é que podemos usar esta expressão, porque acho que enquanto empreendedor nunca estamos totalmente tranquilos com aquilo que está a acontecer, mas parar para me focar nas coisas essenciais. Ou seja, a descompressão não vem de relaxar e parar de fazer tudo, vem de perceber que se eu quiser verdadeiramente servir os meus clientes ao mais alto nível, e o trabalho que eu faço tem sempre uma camada de customização, no sentido em que eu vou sempre querer perceber qual é a realidade de cada pessoa que eu acompanho, seja ele um cliente individual, seja ele um cliente empresa, e tendo os meus modelos por trás, naturalmente, a servir de espinha dorsal, garantir que não é chapa 5 para toda a gente. Estamos a falar de trabalhos de alinhamento, foco, execução, trabalhos de cultura. Isto tem que ser adaptado aos desafios da pessoa. E por isso exige customização. E para conseguir customizar aquilo que é o meu tronco comum às necessidades de cada cliente, eu preciso ter clareza para conseguir, primeiro, uma das coisas mais difíceis, sobretudo quando estamos cansados, ouvir. Ouvir o cliente e perceber o que é que ele quer verdadeiramente e se eu sou a pessoa certa para o ajudar. Uma das coisas fundamentais para mim é a integridade. E já disse a muitos clientes que, apesar de eu ter conhecimentos numa determinada área, há pessoas melhores que eu para te acompanhar e aconselhar essas pessoas. Por isso, para eu ter este discernimento, preciso de estar bem para ouvir, para construir a minha proposta de valor customizada a essa pessoa e para conseguir fazer isto era impossível fazê-lo com as poucas horas de sono que tive no primeiro tempo. E por isso tinha esta expressão de, ou tenho esta expressão de estou a descomprimir. E acho que esta conversa é particularmente relevante nesta fase, porque estamos a entrar no período de férias, em que muitas pessoas vão parar
E uma das coisas com as quais eu mais me cruzo é que quase que há uma culpa dos empresários e dos gestores de parar totalmente nesta altura. Um dos outros erros que eu vejo, uma das coisas com as quais eu não me identifico tudo, é que essa culpa seja porque dão um mau exemplo. Ok, se eu parar totalmente, as outras pessoas também vão parar totalmente e patrão fora, dia santo na loja, e por isso toda a gente vai estar relaxado e por isso eu tenho que estar um bocadinho em cima. Eu acho que é o pior exemplo que se pode dar. E por isso, dar o exemplo nesta fase, o melhor exemplo que pode-se dar é exatamente prepararmos os períodos em que eu não vou estar presente para que a minha ausência não se sinta. E uma das coisas muito boas e muito interessantes de estar a fazer este projeto nesta fase da minha vida é que tenho a capacidade não só de trazer as ferramentas e os frameworks que me ajudaram a ter sucesso nos meus 20 anos de carreira enquanto empregado e agora, enquanto procuro ensinar essas ferramentas a gestores, nomeadamente a empresários, eu próprio estar, enquanto empresário, a aplicá-las. E por isso, no último episódio, eu falei sobre 4 coisas que eram fundamentais para um empresário passar de autoempregado, que é aquilo que todos somos no início, para verdadeiramente um dono do negócio, que são visão, sistemas, ferramentas e pessoas. E foquei-me muito particularmente nas pessoas. Gostava de aproveitar esta oportunidade para falar sobre a importância da visão e dos sistemas, que é exatamente o momento onde eu estou neste momento. Ainda não estou a pensar nas pessoas no imediato. E partilho isto porque, apesar de estar numa fase de descompressão, na realidade este período coincidiu com o período em que as minhas redes sociais bateram o seu recorde de visualizações. Nos últimos 30 dias, só a minha página de Instagram teve mais de 1 milhão de visualizações e, curiosamente, fechei os 2 maiores clientes de natureza diferente, do lado da mentoria e do lado de trabalho B2B, da Burn Bright até agora. E por isso, algo paradoxal, no momento em que eu estou a supostamente abrandar, é o momento em que eu tenho maior e melhores resultados. Como é que isto acontece? Primeiro, a visão. Foi importante no início meter todas aquelas horas para conseguir estabelecer as bases que me iam ajudar a implementar a minha visão. Eu sempre tive clareza sobre o que é que quero fazer com a Burn Bright. A Burn Bright parte de 2 crenças que eu vou repetindo muitas vezes. O facto de eu acreditar que o sucesso depende muito mais de clareza do que de motivação e que ninguém deve ser obrigado a escolher entre ambição e alinhamento. E por isso, estas 2 crenças sempre tiveram, desde o início, presentes no desenvolvimento da proposta de valor da Burn Bright. No entanto, era preciso materializar essa visão em coisas palpáveis, em ferramentas, em modelos, numa estratégia, obviamente, de vendas também e, acima de tudo, uma estratégia de comunicação. Como é que eu vou transferir o meu know-how para que quem está desse lado possa entender o que é que eu estou à procura de atingir e, com isto, obviamente, eu também ter a capacidade de, através deste trabalho, gerar negócios, gerar clientes, gerar leads para começar a servi-las. E, portanto, a visão foi absolutamente fundamental, porque se eu não tivesse claro para onde é que eu quero ir, que tipo de empresa é que eu estou a montar, sobre que princípios e valores pessoais é que ela está montada, seria difícil saber por onde começar, o que comunicar. E por isso esse foi o primeiro trabalho, a importância da visão. A segunda é a importância dos sistemas, que é uma coisa que no primeiro podcast que eu gravei, e sobre o podcast tenho uma boa novidade para partilhar contigo, por isso fica até ao final do vídeo, que eu gravei com o Ricardo Parreira, falámos exatamente sobre aquilo que, na sua opinião, ele que acompanhou mais de 35 mil clientes, maioritariamente PMEs, na sua opinião, o que é que falhava nas PMEs portuguesas para serem melhores. E uma das coisas que ele disse, ou a principal razão que ele identificava, era a falta de sistemas de gestão. E esta às vezes é um palavrão, não é? Montar sistemas, o que é que isso significa? Pensamos muitas vezes sistemas informáticos, eu ponho isso no lado das ferramentas. Para mim, sistemas é processos, não é? É simplesmente eu ter
sistematizado, não é? Daí a palavra sistemas, ter escrito quais são os processos que eu utilizo para fazer as tarefas mais recorrentes. No meu caso, nesta fase inicial, por exemplo, o mais importante era ter um sistema de criação e partilha de conteúdo, não é? Para garantir que executava aquela que tinha sido a estratégia com o meu parceiro, com a Digital Plane, a minha estratégia de conteúdo. E tínhamos uma coisa muito clara. Nesta fase de construção da autoridade, precisávamos de volume. E por isso precisávamos de montar um sistema em conjunto, em que entre o conteúdo produzido com eles e o conteúdo que eu próprio produzo, tínhamos que garantir que conseguíamos ter publicações em múltiplas plataformas com um volume praticamente diário. E a verdade é que estou a gravar hoje este vídeo numa altura em que, durante 12 semanas consecutivas, estivemos a publicar praticamente diariamente, 95% dos dias destas últimas 12 semanas teve publicações diárias, às vezes mais do que uma publicação diária, e em múltiplas plataformas. Estamos a utilizar diversas plataformas de redes sociais. E depois de montar este sistema, que foi aquilo que fizemos no início, chegou a parte da descompressão. Ao dia de hoje, uma parte significativa dos conteúdos que publico já foram previamente gravados. Sistematizámos o que é que queríamos falar, como é que íamos chegar. Obviamente vamos adaptando a cada momento da gravação em função daquilo que os resultados nos mostram, mas foi esta sistematização do nosso trabalho conjunto e dos compromissos que tínhamos enquanto parceiros, de com que frequência íamos publicar, em que plataformas e onde é que eu depois tinha que entrar para complementar aquilo que tinha sido planeado em estúdio, digamos assim, chegamos a este ponto em que, mesmo estando a descomprimir, porque não tem que estar a definir novos sistemas, só tem que estar a analisar os resultados, não tem que estar a gravar com a intensidade com que estava a gravar, nem em estúdio, nem a título pessoal, apesar de já não estar nessa fase de intensidade, pelo sistema estar montado e um sistema montado para executar a visão, estamos num período em que, passado 12 semanas de criação de conteúdo diário e de publicação do mesmo, atingimos um pico de 1 milhão de visualizações, por exemplo, só no Instagram nos últimos 30 dias e, por coincidência, fechamos os nossos maiores clientes. Porquê que eu digo por coincidência? Porque na realidade eu não acredito nisso. Para já nunca acreditei em coincidências e na realidade isto não é uma coincidência, é consistência. Consistência a dois níveis. Primeiro, a consistência de aplicar os sistemas que montamos, portanto a consistência de publicação, e depois a consistência e a integridade de estar a fazer aquilo que procuro ensinar. Ou seja, a partir do momento em que decidi que queria descomprimir, ou que precisava de descomprimir desta intensidade de criar sistemas e de pensar proposta de valor, para me focar e para ter a energia certa para me focar naquilo que verdadeiramente ia interessar nesta fase agora de angariação de clientes, que é trabalho comercial, aproveitar todo este alcance que a Burn Bright está a ter, que a minha página está a ter, para começar a converter. Para isso, precisava, como eu dizia no início, da cabeça limpa e de horas para poder dedicar a esse trabalho comercial. E a verdade é que, daí eu falar na coincidência, que não o é uma consistência não só de execução, mas também uma consistência entre aquilo que eu estou à procura de te ensinar ou de partilhar e aquilo que efetivamente estou a fazer. E quando no momento de descompressão de horas tenho a capacidade de me focar naquilo que é essencial, que é o trabalho comercial e a conversão, a qualidade e, acima de tudo, o volume das conversas que tive com potenciais clientes aumentou. Tive a capacidade de ouvir melhor os meus clientes, sair do pão com manteiga, digamos assim, no sentido em sair da proposta de valor pura e dura e ter a capacidade de olhar como é que a minha proposta de valor se adapta àquele cliente e com isso ter conversas muito mais profundas, ter a capacidade de fazer melhores diagnósticos, conseguir fechar as dores que cada cliente me estava a apresentar e com isso conseguir converter. E por isso é que queria falar um bocadinho sobre este paradoxo, não é? E voltando àquilo que eu estava a dizer, vem aí um período em que, se tu não tiveres sistemas,
não só não vais ter bons resultados durante as tuas férias, como muito provavelmente vais sentir aquilo que muitos empresários sentem. Ou culpa, porque estou a aproveitar as férias, mas sei que as coisas não estão a acontecer do outro lado. Ou então, muitas vezes ainda pior, culpa de não estar a aproveitar as férias, porque na realidade, como eu não tenho sistemas, não tenho ferramentas, não tenho pessoas, não tenho clara a minha visão, estou só a trabalhar, mas num sítio diferente. E apesar de ter dito à minha família que ia tirar tempo para estar com eles, na realidade não estou. E por isso, quando nós não temos sistemas, e atenção, como eu estava a falar, os sistemas não servem só para as férias. Mas há uma maior probabilidade das tuas férias serem verdadeiramente férias se tiver sistemas o resto do ano. E por isso esta partilha, né, nesta fase, super leve, super pouco produzida, digamos assim, porque o meu objetivo era exatamente partilhar isto. Né? Mesmo que estejas num momento de descompressão de horas que investes, se tiveres a capacidade de montar sistemas de gestão, ou seja, sistematizares a tua abordagem à forma como queres entregar a tua proposta de valor, seja do ponto de vista de prospecção, seja do ponto de vista de estratégia de marketing, seja do ponto de vista de responsabilização e feedback à tua equipa, seja o que for, se tu tiveres esses sistemas, depois consegues pôr os sistemas a funcionar, dedicar horas onde verdadeiramente vais fazer a diferença, que numa fase de um empresário, num negócio em lançamento, é no trabalho comercial, é maximizar e otimizar o número de chamadas que eu vou ter com novos clientes e otimizar a qualidade dessas mesmas chamadas, e isso faz ouvindo, mas acima de tudo faz estando com a clareza que eu preciso ter a energia nos sítios certos. E para mim tem sido esse trabalho comercial. E por isso deixo esta partilha antes de deixar esta novidade, não é? Que tenho e que eu dizia que prometia há pouco. Este ano e daqui a 2 semanas vamos publicar um episódio especial, um primeiro episódio especial do podcast Desalinhado. Portanto, eu tenho este compromisso semanal contigo, partilhar sempre uma peça de valor, seja em YouTube, seja em Spotify, seja na minha newsletter, e por isso podes subscrever aquilo que eu partilho na tua plataforma preferida e na forma como tu preferires ouvir estas coisas, seja em áudio, em vídeo ou leres. E o meu compromisso semanal em Spotify é o podcast, que eu chamo Desalinhado, e que vai para a rua. O Desalinhado vai para a rua. Não te vou dizer exatamente o que é que isto significa já, mas ao contrário de a maior parte dos podcasts, o nosso objetivo é não só ouvir os gestores que estão a fazer a diferença, aqueles que estão desalinhados da norma e por estarem desalinhados da norma estão a ter resultados extraordinários, mas ouvi-los onde eles verdadeiramente fazem acontecer, que é nas suas empresas, nos seus armazéns, nas suas obras, onde eles efetivamente trabalham, onde efetivamente lideram as suas pessoas e onde a magia acontece. E por isso o Desalinhado vai para a rua e vamos ter uma série de episódios especiais. Muito em breve revelarei quem é o primeiro convidado e onde é que esse episódio vai ser gravado. Fica atento durante este período de férias, para a maior parte das pessoas, temos essa novidade boa, e eu, como sempre, vou continuar a partilhar estes conteúdos, os conteúdos que também temos partilhado mais em estúdio, em que muitas vezes utilizo o quadro para ir mais em profundidade nestes temas, e o mais importante, continua a partilhar comigo o teu feedback. Para mim é fundamental saber se isto está a acrescentar valor e, se está, que outros temas é que eu devia estar a falar para que tudo o que nós estamos aqui a conversar seja verdadeiramente do teu interesse. Obrigado.